Santa Águeda, a mártir que perdeu os seios por Cristo, uma jovem prometida à pureza. Em uma Sicília ainda marcada pela influência do Império Romano, onde os cristãos eram perseguidos com brutalidade, nasceu Águeda, também conhecida como Ágata. Pertencente a uma família nobre, ela era admirada por sua beleza incomum e por sua serenidade angelical. Desde muito jovem, tomou uma decisão radical para sua época: consagrar sua virgindade a Deus. Esse voto de pureza seria a semente do martírio que viria. A jovem cresceu em Catânia, cidade que fervilhava com o culto a deuses pagãos. A fé cristã era considerada uma ameaça ao poder romano, pois colocava Cristo acima do imperador. Nesse ambiente hostil, Águeda não se escondeu. Pelo contrário, proclamava sua fé com fervor, participando ativamente da comunidade cristã e ajudando os pobres com generosidade. Isso a tornou alvo de olhares atentos e perigosos. Entre os que a desejavam estava o poderoso Quinciano, governador da região. Encantado por sua beleza, tentou seduzi-la com promessas de riqueza e proteção. Mas Águeda, firme em sua promessa a Deus, recusou todas as investidas. A rejeição enfureceu Quinciano. Ele não estava acostumado a ser desafiado, muito menos por uma mulher, ainda mais uma mulher cristã. Determinada a quebrar sua resistência, Quinciano ordenou que Águeda fosse levada à prisão. Mas não se tratava de uma prisão comum. Ela foi entregue a uma mulher cruel chamada Afrodísia, chefe de um bordel, com a missão de corrompê-la. Durante dias, Águeda foi humilhada, pressionada e ameaçada. Porém, mesmo sob pressão psicológica extrema, ela permaneceu inabalável. Seus algozes esperavam gritos de desespero, mas encontraram orações e um olhar sereno que desafiava a dor. Percebendo que sua fé era mais forte que qualquer ameaça, Quinciano decidiu levá-la a julgamento. Mas o processo não passaria de uma encenação para justificar a tortura. Durante o interrogatório, ela declarou com coragem: "Sou serva de Jesus Cristo. Nada me afastará dele." A sentença foi cruel. Seios amputados, para que seu corpo, símbolo de beleza e fertilidade, fosse desfigurado. Mutilação não foi apenas física, mas simbólica. Uma tentativa de destruir o que ela representava: a força da mulher cristã, a tortura e o milagre. A execução da sentença foi brutal. Em praça pública, amarrada, Águeda teve os seios arrancados com ferros em brasa. Os gritos que ecoaram pelas ruas de Catânia não foram apenas de dor, mas de resistência. O povo assistia, dividido entre horror e admiração. Em uma cultura que via a mulher como propriedade, Águeda desafiava o sistema ao afirmar que seu corpo pertencia apenas a Deus. Mesmo coberta de sangue, ela não amaldiçoou seus algozes. Pelo contrário, rezava. Sua fé tornava-se um escudo invisível contra a perversidade dos homens. Mas seu corpo estava frágil e foi lançada em uma cela escura, fria e sem alimentos. Era esperado que morresse rapidamente. Contudo, algo extraordinário aconteceu naquela noite. Um anjo apareceu diante dela. Segundo os relatos da tradição, o anjo tocou seus ferimentos e curou milagrosamente seus seios amputados. A luz que emanava da aparição era tão intensa que os guardas não conseguiram permanecer perto da cela. No dia seguinte, ao verem Águeda em pé, com o semblante calmo e o corpo restaurado, muitos acreditaram estar diante de um milagre divino. Quinciano, no entanto, viu nisso uma afronta ainda maior. Seu orgulho ferido exigia vingança. Ordenou que Águeda fosse queimada viva. A execução foi marcada para o dia seguinte. Ela foi arrastada pelas ruas, coberta de ferros e trapos, levada até uma fogueira montada no centro da cidade. Os soldados acendiam as chamas enquanto a multidão assistia em silêncio. Mas antes que o fogo a consumisse completamente, uma tempestade desabou de forma repentina e violenta. Raios caíram sobre o local, apagando as chamas e assustando a todos. A tradição afirma que a terra tremeu e o céu escureceu. Mesmo assim, Águeda sucumbiu aos ferimentos e à tortura. Seu corpo foi enterrado às pressas, mas sua memória jamais seria esquecida. O legado da Santa dos Seios Amputados. Após sua morte, relatos de curas e milagres começaram a surgir em Catânia e arredores.
Águeda passou a ser invocada por mulheres que sofriam doenças nos seios, inclusive o câncer de mama. Seu martírio transformou-se em símbolo de resistência feminina, fé inabalável e poder espiritual contra as injustiças. A história de Santa Águeda começou a se espalhar pela Europa, especialmente entre os cristãos perseguidos. Igrejas foram dedicadas a ela na Itália, Espanha, França e até mesmo em regiões distantes como a América Latina. Em muitas dessas igrejas, ícones mostram a santa segurando uma bandeja com 2 seios, não como símbolo de erotismo, mas como memória viva de sua dor e fé. Durante séculos, fiéis acorriam a essas igrejas pedindo cura, proteção contra erupções vulcânicas e força espiritual para resistir à opressão. O vulcão Etna, próximo a Catânia, entrou em erupção algumas vezes após sua morte, e os habitantes atribuíram a proteção da cidade à intercessão de Santa Águeda. Ela havia se tornado a guardiã espiritual daquela terra. Seu culto foi oficialmente reconhecido pela Igreja Católica, e ela passou a integrar o calendário litúrgico como uma das principais mártires cristãs. O Papa São Damaso chegou a escrever poemas em sua homenagem. Mais do que uma santa, ela tornou-se uma inspiração viva para todos os que sofrem, especialmente as mulheres que enfrentam a violência, a repressão e o preconceito. Mas sua história também levanta questões inquietantes. Como uma jovem de apenas 15 anos foi capaz de resistir a forças tão sombrias? De onde vinha tamanha coragem? O que movia seu espírito em meio à dor extrema? A resposta talvez esteja na conexão profunda entre fé e liberdade espiritual. Santa Águeda não lutava apenas contra Quinciano, mas contra um sistema que via o corpo feminino como algo a ser dominado. A voz das mulheres martirizadas. A figura de Santa Águeda transcende os limites da religiosidade e invade o terreno da resistência simbólica. Ao se recusar a ceder ao desejo de um homem poderoso, ela rompeu uma estrutura milenar de submissão imposta às mulheres. Sua história ecoa nas vozes de tantas outras mulheres que, ao longo dos séculos, sofreram silenciosamente sob o peso de regimes patriarcais, religiosos ou políticos. A mutilação de seus seios não foi apenas um ato de tortura. Foi uma tentativa de silenciar sua identidade feminina, de arrancar dela aquilo que simbolicamente representava a maternidade, o erotismo, a fertilidade. Mas o que seus algozes não entenderam é que o verdadeiro poder de Águeda estava em sua alma e não em seu corpo. Ao amputarem seus seios, não a diminuíram, a tornaram imortal. Essa perspectiva se torna ainda mais forte quando refletimos sobre o papel da mulher na história do cristianismo primitivo. Enquanto muitos homens negavam sua fé para escapar da perseguição, milhares de mulheres, como Águeda, morriam em nome do Cristo que libertava seus corações. E suas mortes não foram em vão. Elas plantaram sementes de fé, coragem e transformação. Hoje, Santa Águeda se tornou um ícone não apenas para os religiosos, mas também para movimentos feministas que resgatam a força ancestral da mulher como ser espiritual, político e resistente. Sua história é contada em livros, peças teatrais, pinturas e até filmes. Ela é celebrada em festas populares com multidões vestidas de branco, segurando velas e cantando louvores. É impossível ignorar o simbolismo que envolve essa santa. Ela é uma mártir do corpo e da alma. Uma mulher que ousou dizer não, onde todas eram obrigadas a dizer sim. Uma virgem que enfrentou o fogo com dignidade. Uma alma que, mesmo após a morte, continuou protegendo os que a invocavam com fé. A sua chama continua viva, ardendo não em fogueiras de condenação, mas no coração dos que desejam resistir à injustiça com fé e amor. E é justamente esse amor, puro, inquebrável, dolorido, que transforma Santa Águeda em algo maior do que a história que a cerca. Ela se torna um espelho para todos que sofrem perseguições por suas escolhas espirituais, sexuais ou morais. Sua presença atravessa os séculos e em cada lugar onde se levanta uma oração em seu nome, a resistência se fortalece. A oração de quem sangra por dentro. A história de Santa Águeda nos conduz inevitavelmente à oração.
não como um simples pedido de ajuda, mas como uma invocação carregada de dor, fé e clamor por justiça. Oração, para os que sofrem, é o último refúgio, a última esperança, o último grito. E no caso de Santa Águeda, é também um grito de resistência e cura. Aqui apresento uma oração especialmente dedicada a Santa Águeda, escrita para todos aqueles que enfrentam dores invisíveis ou feridas abertas, seja no corpo ou na alma. Oração a Santa Águeda. Santa Águeda, Virgem forte e mártir da fé, tu que enfrentaste as garras do mundo sem temor e suportaste a dor do corpo pela fidelidade ao amor de Deus, olha para nós, teus filhos e filhas que também sofrem. Tu que perdeste teus seios pelas mãos da crueldade, intercede por todas as mulheres que hoje são mutiladas, espancadas, silenciadas ou esquecidas. Seja tua dor um farol, tua fé um escudo, e teu nome um consolo para quem já não tem voz. Cobre-nos com teu manto de coragem, cura as feridas que não sangram por fora e fortalece em nós a chama da esperança. Ajuda-nos a resistir quando tudo parecer perdido e a confiar quando o fogo da vida ameaçar nos consumir. Santa Águeda, mártir das entranhas e da alma, não permitas que sejamos vencidos pela covardia, mas sim transformados pelo amor que move os céus. Amém. Essa oração é mais do que palavras. É um elo espiritual com uma alma que conheceu a dor em sua forma mais crua. Ela nos lembra que não estamos sozinhos em nossos martírios pessoais, que há uma corrente invisível que nos liga aos santos, mártires e fiéis de todos os tempos. Uma corrente feita de fé, sacrifício e redenção. E quando olhamos para a imagem de Santa Águeda, segurando seus seios sobre uma bandeja, não vemos apenas o símbolo da dor, mas também da transcendência. O corpo pode ser destruído, mas a alma, quando firmada em Deus, se torna indestrutível. E é isso que torna sua história tão necessária nos dias de hoje. Ela não fala apenas do passado, mas grita sobre o presente. Conclusão. O fogo que purifica. A trajetória de Santa Águeda nos confronta com a pergunta que poucos têm coragem de fazer. Até onde vai a nossa fé? Em um mundo onde o sofrimento parece muitas vezes injusto e sem sentido, a história dessa jovem siciliana nos arranca do comodismo e nos joga contra as brasas da existência humana. Seu corpo foi queimado, mas sua alma incendiou a eternidade. O martírio de Santa Águeda nos mostra que a fé não é uma fuga da dor, mas um mergulho consciente nela. Ela não negou a realidade da tortura. Ela não se escondeu. Ela enfrentou. E é nesse enfrentamento que reside o milagre. Não o da cura, mas o da transformação. Santa Águeda foi transfigurada pela dor. E hoje, inspira todos os que, em silêncio, carregam suas cruzes. Que sua memória desperte em nós a coragem para resistir ao que nos destrói por dentro. Que possamos dizer não às imposições que nos violentam, às mentiras que nos silenciam e às amarras que nos cegam. Que o exemplo de Águeda faça de nós centelhas de uma luz que nunca se apaga. A luz da resistência, da fé e do amor sem limites. A moral dessa história é clara. A verdadeira força não está nos músculos ou nas armas, mas na fé inabalável de quem crê, mesmo quando tudo parece perdido. A alma que confia em Deus não teme o fogo, pois sabe que, ao final, será ouro purificado. Santa Águeda nos ensina que a dor não é o fim, é o caminho da redenção. Se este vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe. Deixe que a história de Santa Águeda atinja outras almas, como atingiu a sua. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.